A cerâmica, sim, é um material mais resistente do que a resina composta, mais resistente ao manchamento, mais resistente mecanicamente, mas ela precisa de mais espaço. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer à América pela oportunidade da gente contribuir, transmitindo um pouco do conhecimento, compartilhando algumas ideias, discutindo com vocês algumas opções de tratamento. E sempre é uma honra poder contribuir para a formação de cada um de vocês. Eu vejo alunos que estão comigo na especialização, alunos que vão fazer o curso. Então, sempre é um prazer estar no meio de vocês. A gente sempre está em contato, tá bom? Hoje, o que a gente vai falar é sobre preparos. Mas antes da gente entrar no tema de preparo, o preparo não significa você chegar e preparar. Se você só preparar, você não faz nada. Você desgastar, isso não significa nada. Então, o importante é você entender quando precisa de preparo, quando você vai fazer uma restauração indireta. E hoje a gente tem visto que os preparos clássicos têm mudado para os preparos mais conservadores. Muita gente pode ter dúvidas de adaptações, muita gente você pode ter dúvidas de se o laboratório vai enxergar o término, se você realmente precisa enxergar o término. Então, esses são alguns paradigmas que a gente vem quebrando há bastante tempo. E a gente sabe hoje que é possível. Não é uma tentativa. A gente não, essa linha, essa curva de aprendizado, a gente já fez há algum tempo, já faz isso há bastante tempo. E eu espero que vocês façam também. Pensando no paciente, pensando no dente, pensando na conservação de estrutura, tá? Então, tudo isso eu falo por quê? Porque a gente não pode pensar, se a gente vai fazer uma restauração indireta, um laminado, uma coroa, muitas vezes, se não tem restaurações prévias, vai começar com laminado. Se no laminado você já invade muito, às vezes sem necessidade, você não pode imaginar que a sua restauração vai durar eternamente, porque não vai. Ele, uma hora ou outra, vai ter que substituir, seja por fratura, seja por infiltração, seja por desgaste, seja por uma mudança de oclusão. Então, nada é eterno. E aí você tem que pensar na segunda reabilitação. A segunda reabilitação, será que vai ter estrutura suficiente? Será que você ainda vai estar em esmalte? Será que você já não vai estar em dentina? E aí a terceira, do laminado vai para a coroa. Da coroa, talvez uma próxima coroa. Então, o que a gente está tentando nesses preparos mais conservadores? Se afastar do implante. Não que eu seja contra o implante, sou a favor, desde que necessário. Mas quanto mais longe a gente tiver, melhor, tá? Porque a primeira reabilitação, muitas vezes eu começo com resina. Muitas vezes a primeira mudança de pequenas mudanças de forma, muitas vezes é uma resina. Essa resina manchou, com o tempo ele quer substituir um laminado conservador, que pode ser chamado lente de contato, mas não é muito. Isso é nomenclatura só para a gente entender. Mas o laminado ele vai além disso. Tudo que a gente envolve a vestibular, proximal e incisal é laminado. Sempre foi, sempre vai ser para a gente, tecnicamente, laminado cerâmico. Para o paciente, às vezes a lente de contato acaba sendo mais atrativo porque ele relaciona com o que ele conhece, que é uma lente de contato oftalmológica, certo? Mas sem muita nomenclatura, a gente tem que pensar em laminado. Laminado vai para um outro laminado, do outro laminado vai para uma coroa, e assim a gente vai. Então a gente tem que entender como fazer isso, tá bom? Esse é o meu contato, Christian Higashi. Se vocês quiserem ir no meu Instagram, se tiverem dúvidas futuramente, vocês podem mandar direct, podem mandar mensagem. Que Education Dentistry, a gente tem a escola lá em Curitiba que vocês podem mandar também, tá bom? Todos os cursos que a gente tem de formação, a maioria estão em Curitiba. Então, em Curitiba tem uma clínica em sociedade com o professor Ronaldo Hirata, então a gente tem uma clínica multidisciplinar, tá? Isso, quem passar por Curitiba, quiser conhecer também, será sempre um prazer. A gente tem no software dentro da clínica, que é o Simples Dental, que está aqui também. Quem não conhece, eu acho fantástico para vocês conhecerem. Acho que vale a pena, tá? E no dia a dia, a gente faz muito dentística e prótese. A minha formação é dentística. O meu mestrado, doutorado, eu fiz em dentística. Passei parte do doutorado lá na Universidade de Porto, em Portugal. E isso é interessante para conhecer muito a cultura europeia, que é muito mais conservadora que a nossa.
Lá uma alteração de cor não faz muita importância. Um dente meio giradinho também sempre foi girado, não tem necessidade de deixar alinhado, reto, branquinho, como a gente tem visto aqui. E a gente também, a nossa responsabilidade como formador de opinião, muitas vezes é frear um pouquinho essa estética abusiva que vem surgindo. Por quê? Porque estética é moda. A hora que essa moda passar, a gente tem um batalhão de gente multifacetado que a gente precisa tirar, precisa trocar, entende? Então, mas agora tem um laser, mas a gente não pode achar que o laser vai substituir nosso problema, porque o nosso problema é estar em fazer. Né? Quando eu falo para o paciente, não, eu não vou fazer porque você não precisa fazer. Ele acredita em mim pro resto da vida, porque ele está vendo que eu não quero simplesmente a parte financeira, eu quero a saúde dele. Então, isso é um conceito bem importante que eu aprendi muito com os europeus, tá? Quando a gente fala de restauração estética, a gente sempre busca esse equilíbrio da restauração direta com a indireta. Não quer dizer que eu vou mostrar preparos aqui que eu não faço resina. No dia a dia eu faço muita resina. 50% dos meus casos são resina, restaurações diretas. Então, casos de fraturas, casos muitas vezes de emergências, casos de classe 4, isso é clássico, resina. Não quer dizer que eu não saiba fazer resina, não vou fazer cerâmica. Não, você vai ter a mesma dificuldade, o laboratório vai ter a mesma dificuldade de fazer cerâmica. Posso fazer um fragmento cerâmico? Pode. É fácil? Não é fácil. O laboratório tem que ser bom, a comunicação tem que ser excelente, porque senão é muito mais difícil do que você acertar a cor e forma de uma resina diretamente na boca, tá? Então eu ainda faço muita restauração direta. Dentes unitários, quem já fez uma cerâmica unitária sabe quanto é difícil. Quanto que vai e volta do laboratório, tanto que eles cobram um adicional. Se você pegar a tabela do laboratório, sempre 2 ou mais centrais, 2 ou mais laminados, 2 ou mais cerâmicas. Unitário sempre é mais caro, tanto para o seu paciente quanto para você, porque é mais trabalhoso para acertar cor, forma e tudo mais. Eu, particularmente, quando dá, prefiro fazer resina. Acerto mais na resina. A minha taxa de conversão é mais alta, mais rápida, o fluxo é mais, para mim, para o meu dia a dia é melhor, tá? Pequenas modificações também eu faço com resina. Então, mas você não vai mostrar preparo? Calma, esses casos eu estou acompanhando. Então, só para vocês entenderem que nem tudo é cerâmica. A gente também faz resina impressa, resina fresada, nem tudo que a gente tem de indireto é cerâmica, tá certo? Nem tudo é zircônia, nem tudo é feldspática, nem tudo. Tem muitos casos que a gente faz sim. Mas casos acompanhados em 8 anos, a gente vê hoje uma evolução da resina que ela pode ser mantida por bastante tempo, tá? E muitas vezes sem muitos preparos. Casos que eu tenho restaurações antigas, que eu removendo a restauração antiga, eu já tenho espaço para cerâmica, não tem muito porquê eu manter resina. Sendo que a cerâmica, sim, é um material mais resistente do que a resina composta. Mais resistente ao manchamento, mais resistente mecanicamente, mas ela precisa de mais espaço, ela precisa de um preparo onde a adaptação ela tem que ser mais passiva do que a resina composta que eu coloco e deixo. Então, se eu remover a resina antiga e eu já tenho espaço suficiente para fazer uma cerâmica, vou para a cerâmica. E aí você fala assim, mas dos dentes laterais não tem tanta restauração antiga. Então, o que eu faço? Resina. Posso fazer resina do lado de cerâmica? Pode, desde que o paciente entenda que ele precisa fazer a manutenção da resina. Ele precisa voltar para repolimentos. O material não é o mesmo, o comportamento não é o mesmo, certo? Mas se você conseguir manter isso, vai sim ter o paciente em manutenção por muito tempo. E esse resultado tem longevidade. Por exemplo, se eu tenho o superior levemente desalinhado, tenho o inferior com tratamento de canal, dente escurecido, eu preciso desgastar. Se eu colocar um laminado sem desgaste, um dente escurecido, vai ficar acinzentado ou vai ficar extremamente branco. Não tem como mascarar dente escurecido sem espaço. Então, obrigatoriamente, você tem que desgastar. Quando você tem que desgastar, dependendo do desgaste, vai para o melhor material. Quimicamente, mecanicamente, a cerâmica é melhor do que a resina. Isso é um vidro comparado a um polímero. É um vidro comparado com plástico. São composições completamente diferentes, certo? Então aqui, por exemplo, eu posso fazer 2 coroas de cerâmica inferiores e posso fazer resina ao redor. Isso é um tratamento conservador, o que é melhor para ele neste momento, certo?
Quando a gente fala em planejamento, a gente tem que entender da previsibilidade. Hoje, isso é o que mais mudou da prótese antiga para uma prótese mais contemporânea. Hoje, o paciente, antigamente, o que a gente fazia? Não tinha enceramento, não tinha provisório. Às vezes a gente mandava fazer um jogo de provisório. Tirava tudo, desgastava, colocava o provisório. Embasava um de cada vez, lá deixava o formato que não era parecido com o que ia ficar na cerâmica. O provisório era mais ou menos. E muitos professores, eu aprendi isso. O provisório não pode ficar bonito, porque senão a cerâmica vai ficar... Ele não gosta da cerâmica. O provisório... Aí, Mauro Fradiani começou a mudar esse conceito. Professor italiano. Ele falou assim, olha, se eu quero conhecer como vai ficar a cerâmica, eu quero avaliar o seu provisório. Se o seu provisório estiver bom, a cerâmica vai ficar boa. Se o provisório não caiu, o preparo está bom. Se o provisório tem um formato legal, a cerâmica você não vai ter problema. Então, tudo hoje é planejamento, previsibilidade provisório. O provisório está legal, a cerâmica é grande chance de ficar boa. Entende? Hoje é muito disso, o paciente já entende. E para planejamento, hoje a gente tem a forma digital muito mais rápida, muito mais fácil, muitas formas de planejar. Se a gente tem raio-x digital, tomografia, hoje a gente tem escaneamento, tudo isso eu consigo mostrar para o paciente sem desgastar muitas vezes. Isso já ganha previsibilidade. Fotografia eu faço muito. Tanto fotos extra-orais, intra-orais, me ajuda no planejamento, me ajuda a ter um registro fotográfico para comparação futura, porque estética não é nada funcional ali que você fala assim, não, mas está bem adaptado. Ele falou, não, mano, não estou questionando isso. Não, mas o formato tá legal porque você gostou. E aí, se o paciente não gostar, o antes e o depois, muitas vezes é para ele entender como que ele estava, como que está o provisório, como ficou. Ou, por exemplo, um acompanhamento que às vezes é cor. E aí você fala assim, ó, ele fala para você, ó, no dia da cimentação, ele fala assim, ó, pode cimentar, eu gostei. Você cimenta. No outro dia, ele foi para casa, aí alguém não gostou. Fez uma crítica. Aí o paciente volta no seu consultório e fala assim, olha, eu gostaria de trocar, mexer na cor. Você fala assim, não dá para mexer na cor, já cimentamos. Ele fala assim, não, mas não estava assim ontem. Aí você fala, não, estava, a gente provou, você aprovou o tratamento. Não, não estava. E aí? Você não tem foto, você não tem registro, você não tem nada, é a sua palavra contra dele. Você não tem nenhuma testemunha, se ele processar, você perde. Então, o que acontece? Olha, senta aí, vamos ver a prova que a gente fez, lembra da fotografia? Eu fotografo agora, fotografo num dia anterior. E aí, vamos comparar? Se tiver alterado, erro meu, assumo o risco, faço de novo. Tá igual? Beleza, você quer fazer? Não tem problema. Tem os riscos para isso, mas você paga o custo do laboratório. Tudo bem? Tudo bem. Aí tá tudo certo. Entende? Mas tem que ter isso, tem que ter isso. Tem que ter uma prova, tem que ter... E celular, tudo bem. Você não quer investir numa câmera agora, mas cuidado. Cuidado que o celular, o paciente acha que você vai postar, não é higiênico, tem que ter um cuidado, a foto não fica padronizada, então não é a mesma coisa. Com o futuro, tende a ser câmeras profissionais. Mas nesse caso, por exemplo, eu tenho um caso que a gente vai fazer laminados e o início, hoje, eu posso fazer um planejamento em 2D. O que é um planejamento em 2D? 2D é só para o paciente ver, para ele entender mais ou menos você entender o que ele gosta. Tá? A gente tem vários softwares para isso. O DSD começou muito bem, né? Ainda tem até hoje, o Smile Cloud, o Smile Designer, que é dentro do software da Trishape. Então, se eu pegar um caso como esse, por exemplo, feito pelo Pedro Hiromoto, isso é o do Smile Cloud, onde você faz uma fotografia, joga para o software. Na hora, na frente do paciente, você faz a marcação dessas linhas, o software é muito intuitivo e você começa a tentar identificar o que ele gosta. Por quê? Porque você vai fazer o desenho, mas é um desenho em 2D, só para ele ter uma imagem do que gosta. Olha lá, o formato, a posição que ficariam os dentes, e ele vai te dar uma lista de opções que você pode, na frente do paciente, clicando e mudando o formato para ele olhar. Olha lá, várias opções. E aí você vai já sentindo qual que ele gosta mais. Ah, eu gosto mais quadrado, mais arredondado, gosto disso, gosto daquilo. Então, aí você vai compondo o sorriso dele e ele fala assim, ah, gostei desse. Então, você já tem uma ideia de qual é o formato, como que ele gosta,
qual é o tipo de sorriso, mostra o antes e depois, pode mandar para ele. Se você gostar, você pode exportar isso para o laboratório, fazer um desenho digital. Aí vai fazer um enceramento digital. Aí você pode imprimir e fazer um mockup, certo? Então isso é um planejamento em 2D. Quando eu venho para o planejamento 3D, a forma tradicional é uma moldagem, modelo de gesso e enceramento. Todo mundo sabe. Forma digital, você faz um escaneamento. Do escaneamento, o laboratório ou você mesmo faz um enceramento digital. Você imprime o modelo e os dois caem no mockup motivacional. Sempre que possível, sempre que for por adição, sempre que você tiver espaço, você vai fazer um mockup. Tá? Da forma analógica, por exemplo, um caso como esse, eu tenho espaços, eu vou fazer um enceramento, do enceramento faço uma moldagem com silicone e levo isso para a boca. Quando eu levo isso para a boca, eu tenho uma ideia, não precisa estar perfeito, mas é só para ele entender o que eu estou pensando. Tá legal? Tá do jeito que você quer? Beleza, vamos continuar. Não quer fazer, achou que é muito grande, ficou feio, volta ao zero, volta ao que estava. Pagou até esse momento e não paga mais, está tudo certo. Não desgastei, voltou ao que estava, tá tudo certo. Agora, se eu já desgastei, puxa, não estou gostando, não está legal, não é o que eu esperava, puxa, já desgastou, não tem volta. E aí começam os problemas. Se eu tenho um planejamento em 3D, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse paciente, vou fazer algumas fotografias, fazer um escaneamento e o laboratório vai fazer um enceramento digital. Isso quem faz é um CADista, é o CAD/CAM. O CAD/CAM é o desenho, o CAD é o desenho. Então, o laboratório faz o desenho virtual que vai gerar um arquivo que você vai imprimir. O modelo impresso é a mesma coisa do modelo encerado, que vai cair no mockup. Então, o processo é o mesmo, só que em vez de colocar cera, ele vai fazer isso no computador, tá? Então, tem profissionais específicos para cada um. Você pegar um cara que só faz cera e botar ele para fazer no computador, não faz. Você pegar um cara que só faz computador, botar para fazer cera, não faz. Mas ele precisa entender de forma, anatomia, oclusão, tudo para poder fazer um resultado legal, tá? Para a gente poder colocar isso em boca, tá? Então, através das fotografias e olhando os modelos digitais, ele vai associando a foto com o modelo digital para ter o mesmo padrão. E depois ele vai criando dentro de uma anatomia, um banco de dentes, ele coloca isso e faz uma anatomia que, imaginando que o paciente gosta. Então, olha lá, ele vai posicionando os dentes. Então, isso não é fácil, mas é muito mais rápido do que um enceramento com cera. Hoje, você pegar uma boca inteira e fizer um enceramento, leva um dia, mais ou menos. Você pegar uma boca inteira fazendo digital, vai dar umas 2 horas. Então, o processo em si também é mais rápido. Para o laboratório, para você, tá? E ele vai te mandar esse arquivo. Se você tiver uma impressora, você imprime. Se não tiver, ele imprime para você. Depois que chegar esse arquivo, ele manda para você o modelo pronto, o que você faz? Você imprime. Imprimiu, sai isso aqui, que é a mesma coisa do enceramento, só que um pouquinho, sendo bem sincero, enceramento, a qualidade ali, a textura é um pouquinho melhor. Mas nada impede você moldar isso e levar para a boca, com a resina bisacrílica. Levou para a boca, aí o que você faz? É a mesma coisa, só para o paciente entender mais ou menos como é que ficou. Se ele gostou, você segue. Se não gostou, altera o formato, altera o provisório, faz um novo jogo, tá? E aí, depois disso, legal, olha aqui, ó, nesse caso, a gente vai fazer um escaneamento, o laboratório vai fazer, ao invés de usar um enceramento digital, ele vai fazer o que a gente chama de mockup shell. O que é mockup shell? É uma casquinha do provisório, como se fosse um enceramento, que ele vai imprimir com uma resina de provisório e você vai encaixar. Então, todo que você tem espaço, que você consegue fazer isso, nem todos os casos a gente consegue, mas quando são casos expulsivos, você tem espaço, é por adição, o que ele vai fazer? Olha que legal.
Ele, ao invés de fazer o enceramento, ele faz o mocap shell, que é uma casquinha de provisório. E aí, a resina bisacrílica é boa, só que é trabalhosa. Coloca, vai tirar, vai colocar um outro jogo. Puta, é difícil. Se você tiver 2 jogos de mocap shell, um você encaixa. O paciente quer uma segunda opção, você tira e encaixa o outro. Ah, mas fiquei na dúvida, pode voltar no primeiro? Tira e encaixa o primeiro. Vai fazer isso com bisacril? Não faz, não faz, tá? Então, o que a gente faz? Em alguns casos, a gente faz esse mocap shell e encaixa. O paciente vai para casa, mostra para quem quiser, tira, limpa, coloca, gostou, voltou, pediu uma segunda opinião. Isso é legal, é uma possibilidade nova que a gente tem hoje, tá? E aí, com isso, o paciente aprovou o mocap, aprovou o formato, o conjunto, eu vou para os preparos. Antigamente, como eram feitos os preparos? Com brocas específicas na medida da broca. Agora, meia broca da broca tal. Agora só a ponta, 45 graus. Então, sempre eram padronizados por brocas. Por quê? Aquele preparo era clássico. Sempre, se você tivesse aquela medida da broca, você tinha o espaço para o laboratório. Só que você poderia estar desgastando demais. Porque se o laboratório fez o enceramento por adição, você ganhou espaço. Se você só desgastou a quantidade que você precisa, você não considerou que ele aumentou e você vai ter o que você desgastou mais o que ele aumentou. Então você está sobrando espaço. E o que poderia fazer? Economizar espaço. Desgastar menos. Como que a gente faz isso? Se eu tenho um enceramento, se eu tenho um planejamento prévio. Se eu não tiver isso, eu vou meio no olho. Beleza. Quando que eu posso ir no olho? Esse caso, eu sei que tem espaço. Então, eu posso ir no olho? Posso. O que eu vou fazer nesses casos que já tenho espaço suficiente? Eu vou tirar áreas de retenção. Eu vou só tirar algumas arestas, deixar uma adaptação mais passiva. Com isso, eu já inicio com a ponta de acabamento. Não é a ponta grossa para depois não conseguir polir. Eu já começo com a ponta fina, com a vermelha. E depois disso, borrachas. Então, nesses casos, se você tiver contraângulo multiplicador, é excelente para controlar o desgaste, para você desgastar com torque, mas em baixa velocidade, para você não trabalhar com alta, para não desgastar muito, tá? A gente tem esse kit junto com a American Burst, que é um kit completo para anterior e posterior, tudo com até preparo de metal free, laminado, coroas, inlays, onlays, tá? Esse kit ele está montado, quem tem para vender é a Metsu, tá? Eles têm ali o kit completo para você comprar. Então, esse é o que a gente usa. Além disso, eu uso borrachas de acabamento de resina. Então, essas borrachas de acabamento e polimento, eu faço um polimento do dente, da estrutura, tá? Com água, pingando um pouquinho de água, com refrigeração, jogando jato de ar para não esquentar muito, mas tem que deixar liso. A superfície tem que ser inteira lisa, tá? Depois disso, então, esse é um kit que eu também tenho, junto com eles. E aí eu tenho um preparo brilhando. Esse preparo brilhando quer dizer o quê? Adaptação passiva. Você tem uma peça adaptando passivamente. Quanto mais irregularidade tiver, no momento da cimentação, o cimento não escoa. Se ele não escoa, você corre risco de ter bolhas. Com risco de bolhas, risco de descimentação. Risco de falha de cimentação. E muitas vezes está na falha do preparo. Tá? Depois disso, faço o escaneamento, do escaneamento o laboratório vai fazer as peças, e das peças eu vou cimentar. Então aí não tenho muito problema, tá? Não tenho muito trabalho. Aí você sabe que o processo em si, a gente não tem tempo de falar hoje, mas vai ser feito todo na sequência. Quando a gente faz casos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque isso aqui são casos que a gente observa uma invasão do espaço biológico, a gente observa uma alteração de cor e muitas vezes, porque o dente ele já era um dente muito restaurado, já era um dente escurecido e não é caso para laminado, isso é caso para coroa. Muitas vezes quer colocar pino, não quer colocar pino, é outra coisa. Eu coloco pino e faço coroa, tá? Porque eu preciso de mais espaço. Não adianta você tentar ser conservador num caso que não é para ser conservador. Não tem jeito, já tem restauração estiga. Cuidado com invasão de espaço biológico, cuidado com término. Porque um caso como esse, olha o excesso, olha o sobrecontorno que tem aqui. Olha o que isso pode trazer para o seu paciente.
Então isso é falha do início do preparo. Você começa a preparar, depois começa a corrigir, quando você vai ver, você está lá dentro da gengiva, não tem mais espaço. Aí invadiu o espaço biológico, não consegue afastar, não conseguiu afastar muitas vezes, é porque o seu preparo não está certo, entende? Então você certamente vai ter problemas. Então nesse caso, olha, só adaptando, tirando as restaurações antigas, polindo bem, adaptando um provisório, eu já vejo uma mudança da gengiva, do periodonto, já está mais saudável, já parou de sangrar, entende? Então isso tudo é cuidado, é capricho. Capricho principalmente no preparo, tá? Com pontas diamantadas finas, com discos, ó, discos abrasivos, vou tirando pontas, e essa pedra eu também gosto bastante, de alisar o preparo, principalmente término, em contra-ângulo multiplicador, tá? E depois as borrachas para ter um preparo liso, e alguns hemostáticos quando precisa, e aí sim eu tenho um preparo um pouquinho melhor, tá bom? Casos como esse, a gente pode fazer um preparo com guias de matrizes, então ela vai guiar quanto que você já desgastou, quanto que você tem de espaço, quanto que você precisa. Com base no quê? No planejamento, no enceramento. Se você não tiver isso, você está meio jogando no escuro, tá? Então essas guias me dão a direção. Sabe que eu estou no meio do dente, às vezes eu tenho que mudar a posição, eu tenho que desgastar mais um lado do que o outro. Acontece, mas você precisa de um guia. O que é o guia? O seu silicone, que veio do enceramento, que você fez o mock-up, que estava tudo certo, que tinha espaço, certo? Então isso é mais previsível. Então aqui a gente tem, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, depois eu vou mostrar ali também, as guias posicionadas ali, ó. Então você coloca as guias e eu consigo ver com o espelho ali, ó, o quanto de espaço que eu tenho, meço com a sonda milimetrada, tá? E aí vou observando terço incisal, terço médio, terço cervical, o quanto de espaço que a gente tem para trabalhar, quanto que o laboratório tem. E vou só naquela região onde falta espaço, eu vou seletivamente desgastando essa região, entende? Então, aí eu consigo ter previsibilidade. Se não, é meio que na broca. Aí você vai desgastar mais ou muitas vezes vai faltar espaço, tá? Então, esse é um caso. Outra ideia é você fazer um mock-up e desgastar sobre o mock-up. Como que eu faço isso? Para o mock-up não ficar soltando, eu passo um adesivo, sem condicionar, adesivo puro, e faço um mock-up. E polimerizo, tá? Então, fazendo um mock-up, tiro a resina, polimerizo. Aí o mock-up ele fica meio grudado em cima do dente, tá? Então vocês já vão observar aqui, ó. Então fiz o mock-up, polimerizei. Olha lá. O paciente gostou. É esse o formato. Então agora sim, esse é o formato final. Agora, se você quiser, você pode reduzir com a broca. Fala assim, eu quero metade da broca, porque metade da broca tem 0,6, que é o espaço que o laboratório precisa. Então eu vou desgastar em cima do mock-up, não em cima do dente, porque o mock-up é o meu resultado final. Então é como se ele tivesse um dente rígido naquela posição que o laboratório aumentou. Aí sim você pode usar aquelas pontas aneladas, aí você pode usar a medida de referência da broca, como se usava antigamente, mas sem mock-up, tá? Então são duas opções de preparos que a gente faz bastante. De término, hoje eu tenho feito, quando preciso envolver palatina mais 45 graus, quando eu vou para o digital eu deixo um pouquinho mais reto. Quando é muito sem preparo, eu não envolvo muita palatina, tá? Esse overlap e o window eu acabo não fazendo muito, mas o 45 graus é o preparo que eu mais faço. Depois disso vem registro fotográfico, moldagem, escaneamento, é a sequência da técnica, né? Tomada de cor, moldagem, escaneamento e registro, e provisório imediato. Provisório imediato é o que ele vai para casa. É a mesma coisa do mock-up, só que agora com mais espaço, com tudo certinho, ele vai para casa. Isso não pode quebrar, isso não pode soltar. Se você fez o mock-up direitinho e fez o provisório direitinho, o provisório não pode furar. Se você fez o provisório, faltou espaço porque ele ficou muito fino, você pode saber que o laboratório não vai ter espaço para fazer cerâmica. E ele já serve como um diagnóstico. Então, tudo bem, chama o paciente de novo, desgasta um pouco mais naquela região.
tá? E depois disso, o laboratório faz as peças e aí você cimenta, tem todo um processo exato de cimentação, tá bom? Aqui eu tenho um modelo onde esse caso eu não precisaria preparar, tudo bem. Esse caso já é um dente mais escuro, uma classe 4, um preparo para laminado convencional e um conoide que eu tenho um espaço de um dente pequeno. Então aqui realmente não precisaria de espaço, não precisaria de preparo. O que eu faço de matriz? Para laminado, eu faço muito essa matriz que veio do enceramento. Então esse enceramento aqui, ó, ele já calculou o espaço. Então desse enceramento aqui, olha, tá vendo? Eu venho para a boca e eu já sei que nessa região aqui eu já tenho espaço. Na palatina, um pouco do conoide. Aqui eu não tenho espaço na palatina, mas tenho na incisal. E aonde que eu tenho que observar espaço? Na proximal. Tá? Se ele encaixou dentro do centro do enceramento. Tá ok? E esse caso aqui eu vejo que não tem espaço. Pro laminado, eu gosto de fazer essa daqui, ó. Molda vestibular e palatina e faz uma janelinha incisal, tá? Essa janelinha incisal, você pode cortar ela um pouco mais para observar os espaços. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui bem na borda incisal. Se eu cortar um pouquinho mais aqui, ó, eu observo o começo da incisal. Fala assim, mas eu queria observar mais para dentro. Eu venho aqui, ó. Faço uma canaletinha, onde aqui eu vou puxar, ó. Tá? E observo ali no terço médio, ó. Não tem um acréscimo de formato. Então, não tem um enceramento por adição, tem que ser por redução, eu vou ter que desgastar, certo? Quero olhar lá na cervical, desgaste mais um pouquinho. Só fazer um pouquinho fora aqui, só para não cortar o dedo. Tá? Então, observa aqui, ó. Puxei 2. Ó, tô lá mais para a cervical do dente. E aí você vai cortando, entende? Você vai fazendo cascas, como se fosse uma cebola aqui, ó. E deixa ela estabilizada em um dos lados, ok? Então isso ela fica um pouco mais firme. Tem várias formas de você fazer essa matriz. Isso é o que eu gosto. Essa daqui é uma matriz de provisório. Então eu também moldei do enceramento, cortei aqui meio milímetro acima da gengiva, como uma moldeira de clareamento, e aqui na palatina faço algumas retenções, umas canaletas para o cimento, a resina escoar. E aqui eu faço só para saber onde está o central, tá? Que isso eu vou colocar aqui em posição, tá? Isso é para fazer o mockup e também para fazer o provisório, certo? Então vamos fazer primeiro uma técnica. Hoje a broca que eu uso muito é desse kit aqui, ó, tá? Que tem todas as brocas que a gente precisa, brocas bem finas, de extremo arredondado, para anterior e para posterior, tá? Então esse é o kit que a Medsul tem ali para vender. As luvas são essas aqui, né? Então, eu gosto de contra-ângulos multiplicadores para a gente poder fazer o preparo. Não sei se aqui tem algum. Alta rotação, principalmente para preparos minimamente invasivos, acaba desgastando demais, tá? Então, hoje tem vários multiplicadores que são para prótese. Isso eu trabalho bastante com Sirona, BNR, NSK, ok? Então, esses são os contra-ângulos. Esse aqui já é bem antigo, hoje eles estão mais atualizados, tá? Mas a ideia de um preparo é fazer mais ou menos como esse daqui, ó. Tá? É um preparo clássico de um dente escurecido que eu tenho que trabalhar, ele imaginando que ele já tem restaurações, ele já é um dente para laminado, ok? Posso trabalhar com uma ponta, por um central, uma 4138, normal ou F. Nesse caso que eu tenho que desgastar, eu já vou com a ponta de desgaste normal.
Qual que é o meu cuidado? O meu cuidado é na cervical, que a gente conversou aqui, em fazer as angulações necessárias. 45 graus e terço médio e incisal. Então, esse é o básico, que você vai ter que observar com base na sua matriz. Então, aqui eu consigo controlar a velocidade e faço um preparo aqui, ó, 45 graus nessa região. Se não conseguirem enxergar aí, vocês me avisem, tá? Então, esse preparo sempre eu faço no nível gengival. Uma ideia é que aqui na proximal eu não desgasto muito assim. Na proximal eu tento colocar um 45 graus para vestibular. Então, quando eu venho para proximal, eu venho trabalhando muito assim, ó. Por enquanto, eu não coloco fio. Então, essa região aqui, ó, eu trabalho ao nível gengival. Como que eu levo o preparo subgengival? Depois eu vou colocar um fio afastador, e aí o preparo fica supra. Então, aí aquele acabamento cervical, com a broca de acabamento, aí sim eu levo o preparo para subgengival, tá? Uma das grandes cuidados assim, que você tem que ter é apoio, tá? Então, o apoio da sua mão é muito importante para você não tremer, tá? Por quê? Porque o cuidado aqui é um toque muito suave aqui, ó, que eu vou ter. Ó, na parte lateral da broca. Olha aqui, ó. E aqui, como eu já tenho espaço, eu vou desgastar aqui um pouquinho mais, tá? Depois da cervical, então eu estou fazendo um preparo clássico aqui, ó. Então, eu vou desgastando aqui na cervical. E venho para o terço médio um pouquinho mais reto. Mas não é a técnica da silhueta, não é aquela técnica que você desgasta metade e depois a outra metade. Você desgasta os dois lados do dente. Fala assim, mas a minha referência sempre foi um lado. Quanto que eu sei que eu estou desgastando muito ou não? Como que você vai saber? Através da matriz, que veio do enceramento. Terço incisal aqui, ó. Então, a forma do preparo, a técnica, as inclinações, isso muita gente já sabe. Algumas vezes muda um pouquinho uma coisa ou outra, mas isso não é muito novidade. O que você tem que prestar atenção é na forma que agora eu vou controlar esse preparo. Deixa eu ver aqui. Então, vamos olhar aqui só para a gente tirar esse pó. Você fala assim, mas parece que já desgastou bem. Será? Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, eu coloco a matriz. Então, o importante é você deixar a matriz apoiada aqui. Então, essa é a sua referência. Ó, no terço incisal ali, será que está suficiente? Quanto de espaço que eu preciso? Então, por exemplo, o laboratório, ele vai, em média, precisar de 0,3 para cada tom que você quer clarear. Então, se o dente é um A3, você quer jogar para um B1, você vai trabalhar entre 0,6, que é metade de uma broca. Eu quero mais, eu quero um A4 para um B1. Aí você vai trabalhar quase uma broca inteira, quase 1,2. Aí pode ser que vá quase para uma coroa, mas nada impede você preservar a palatina, não precisa fazer coroa por causa disso, você pode envolver proximal. Então aqui o que eu faço? Eu venho comparando aqui, ó. Então eu tenho espaço suficiente aqui para esse preparo nesse escurecimento, certo? Então aqui, ó,
Olha ali. Aqui eu posso desgastar um pouquinho mais, certo? E aí, com isso, eu acho que já está quase bom. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, envolver as proximais. Como que eu vou envolver as proximais? Eu venho com uma ponta bem fininha, 3200. Então, essa ponta bem fininha aqui, ó, eu venho preparando aqui, ó. Porque os casos que são escurecidos, eu tenho que levar o término lá para a palatina, tá? E esse término, eu termino ele reto. Então, ó, vou tirar aqui um pouquinho. Pode, obviamente, proteger o dente do lado ali, né? Que você precisa proteger com a matriz. Mas vem cortando parte do dente e inclinando para incisar, ó. E tirando esse ângulo aqui, ó. Tá? O que é importante agora? Colocar essa matriz para você saber se o seu preparo entrou na matriz. Olha ali, ó. Aí eu tenho a adaptação. Entende? Da proximal incisal. Essa proximal também preciso entrar um pouquinho aqui, ó. Olha lá. Já entrou um pouquinho mais. Agora o que eu faço? Desgasto um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Então, com isso, olha, já está mais dentro da matriz. Beleza, agora eu posso ir para o acabamento com a ponta mais fina. Então, eu venho com essa mesma 4138, aí colocaria o fio para afastar a gengiva e venho fazendo o acabamento de término. Deixando o término aqui bem suave. Um leve chanfro já é suficiente. Essa transição da vestibular com a proximal é bem importante. Alisa bem o preparo. Deixa a ponta trabalhar, ó, ela é uma ponta troncocônica. Então, se você trabalhar com ela no longo eixo aqui, ó, deixando ela trabalhar, ela já vai fazer a inclinação cérvico-incisal. Ó, um pouco de inclinação você pode fazer, mas ela já vai fazer isso para você. Olha lá. Ó, olha como agora, ó, tô tocando no término, ó como ela tá pegando, tá desgastando mais aonde? No terço cervical para incisal, ó, porque ela é troncocônica, tá? Feito isso, eu posso começar a polir o meu preparo. Como? Com discos. Então, esse disco, por exemplo, mais escuro, aqui, ó, que é um disco de acabamento, eu posso fazer esses ângulos. Tá, tá bom. Então, aqui, ó, eu vou com esse disco arredondando aqui as proximais, para deixar retinho. Arredonda aqui os ângulos. Como eu já tenho o espaço incisal, eu não preciso desgastar a incisal. E aqui na ponta também, ó. Arredonda esses ângulos. Tá? E vem trabalhando aqui também, ó. Quebrando esses ângulos aqui, ó, principalmente entre vestibular e proximal. Alisando bem o preparo.
Diminui um pouquinho a velocidade aqui, né? Agora ficou melhor. Para não deixar ângulos vivos. Tá? Depois disso, eu trabalho muito com essas borrachas também, ó. Então essa borracha, mas é de acabamento de resina, mas ela dá uma lisura no preparo, ó. Aí você pode umedecendo um pouquinho, pode jogando um pouquinho de água. Tá? Fazendo um acabamento e já iniciando também um polimento, ó. Mas será que na boca? Aí é manequim, né? Será que na boca fica assim? Fica. Na boca mesmo ela dá uma lisura super boa. Mas e na proximal que você não consegue entrar tanto? Aí eu vou mais com a sequência de discos, tá? Então aquela sequência do mais escuro para o mais claro em discos também. Tá? E essa sequência aqui, ó, do disco, eu coloco um pouquinho mais o verde aqui, ó. E venho fazendo o acabamento aqui, ó. Tá? Então, óbvio que a gente está fazendo aqui bem corrido, né, para não atrapalhar a programação seguinte, mas só para vocês entenderem principalmente o processo, tá? Com isso, eu observo o preparo para ver se como é que ficou. Então, olha, na proximal eu sei que o preparo ele está dentro da proximal, o laboratório vai conseguir fazer. E quando eu olho por incisal, eu também observo que ele tem bastante espaço num dente escurecido, tanto no terço incisal, terço médio e lá na cervical, tá? E a ideia é você copiar, ser paralelo ao enceramento, tá? Em todos os terços ali. Então vai ter anatomias diferentes, enceramentos diferentes, mas a matriz que vai ser o guia para você fazer isso.